Oi, meu nome é Isabelle, eu sou do curso de EDM e eu vou falar um pouco sobre a história das sociedades anônimas no Brasil. A Sociedade Anônima do Brasil, ela existiu timidamente no Código Comercial de 1850, nos artigos 295 até o 299, mas não atingiu um objetivo por falta das normas claras para o seu funcionamento. Ela era chamada de CIA de Comércio ou de Sociedade Anônima. Devido a diversas discussões junto à sociedade em geral, as entidades do mercado financeiro e de capitais, o Congresso Nacional aprovou importantes modificações na legislação financeira de sociedade por ações. Recebeu a aprovação do Poder Executivo e foi transformada na Lei 10.303, que foi de 31 de outubro de 2001 e deu origem através do Decreto 2627, de 26 de setembro de 1940, a qual ela foi introduzida no direito brasileiro à sociedade anônima. Olá, meu nome é Luiz, vou dar continuidade aos assuntos das SAs e vou falar especificamente sobre algumas características delas. Bem resumidamente, alguns tópicos, algumas coisinhas interessantes. Então vamos começar. Primeiro, vamos falar sobre o capital social. O capital social, ele é um recurso que é disponibilizado pelos sócios. Dependendo do valor conforme o valor que ele disponibiliza para a empresa, é o valor que é a porcentagem que ele vai ter na sociedade. Exemplo, se ele disponibiliza 100 mil, ele pode ter, esse 100 mil pode representar 1%, 10%, 30%, sei lá, depende do tamanho da empresa, depende do valor da empresa, né? Ele vai representar uma porcentagem. Esse recurso que ele disponibiliza, ele pode ser qualquer tipo de bem, pode ser valores em dinheiro, pode ser bens, móveis e imóveis, corpos e incorpóreos, pode ser qualquer tipo de coisa que tenha valor. Mediante alguma avaliação, ele vai ser o valor que vai ser integralizado. Isso vai representar a cota que ele tem na empresa. Vamos agora dar sequência com mais um tópico. A livre acessibilidade de capital. O que é isso, livre acessibilidade de capital? O capital da empresa, o valor dela, é fracionado em ações que eles jogam no mercado. E ela pode ser transmitida para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa tem o direito de ter ações de uma indústria, desde que compre alguma coisa assim desse tipo. A qualidade dos sócios não importa. Não importa se ele é bandido, se ele é empresário, se da onde que vem, sei lá, da onde que aparece esse dinheiro. O que importa para a empresa é o capital que está entrando com a venda dessas ações. Com esse comércio de ações, entrada e saída de acionistas da empresa não afeta a estrutura da SA, porque eles têm lá determinadas ações que são comercializadas. Ali tanto faz sair ou entrar, venda, os caras vão trabalhando, venda e compra, e isso não interfere em nada na estrutura. Isso, tanto faz se tenha 100 acionistas, 50 acionistas, isso vai continuar sendo a mesma empresa, mesmo grupo. E esse mercado de compra e venda tornou-se muito vantajoso para os empresários, né? Para os proprietários, porque eles podem adquirir grandes vantagens e bastante rendimentos também. Agora vamos falar sobre mais um tópicozinho aqui. A classificação das SAs. Existem dois tipos de sociedades anônimas. Existe a sociedade aberta e a fechada. A sociedade aberta, a captação dos seus recursos é feita junto aos investidores em geral. Através das suas ofertas de valores imobiliários, ela tem um valor de patrimônio, aí equivale título de crédito. Exemplo, ações, debêntures, bônus de subscrição e partes beneficiárias. A sociedade aberta, ela está sujeita à fiscalização do governo, né? O governo fiscaliza muito esse tipo de empresa, porque eles podem afetar todo o mercado, da golpe, um monte de coisas assim, né? Que envolve dinheiro, tudo que envolve dinheiro de investidores.
Nesse tipo de empresa, os acionistas não têm responsabilidade alguma com a organização. Eles só têm ações, que elas valorizam ou desvalorizam. A empresa está lá daquele jeito, no mesmo lugar. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Aí, nesse tipo de empresa, existem leis que as SAs de cidadania aberta são obrigadas a seguir, né? Que a primeira delas, ela deve constar na CMI. O que é a CMI? É a Comissão de Valores Imobiliários. Ela deve ter um cadastro nessa CMI para uma da proteção dos investidores, né? Daí também tem leis de proteção ao mercado. Por exemplo, nós temos a lei ali da cidade anônima, que é 6404 de 1936, e temos os artigos 155 e 157, que ali ela fala sobre os deveres das SAs. Vamos falar um pouco da sociedade fechada, anônima fechada. A sociedade anônima, qual que é a diferença para a aberta? Ela não disponibiliza valores imobiliários no mercado. E nem para o público em geral. Ela tem a sua sociedade lá, ninguém sabe quem é. Tipo, pode ter sócios ocultos, mas não é vendido ações no mercado, não disponibiliza ali, né, no mercado. O seu capital, ele é formado pela contribuição dos sócios e é regulamentado através de um contrato, né? Tipo, o cara vai lá, faz uma sociedade, tem um tanto por cento dessa empresa e vou receber esse tanto. E assim acabou. Tem o cara que manda geral na empresa, e daí tem os outros que recebem, e assim vai. Ela é dispensada a tutela do poder do interesse público. O poder público não fica ali investigando ela, o que ela está fazendo ali toda hora, sabendo como que tá, que tem que seguir aquelas regras lá dentro. Ninguém quer saber da sociedade internamente, ele quer saber do que eles fazem para fora, né? A responsabilidade dos seus acionistas é limitada apenas em integralizar o capital. Conforme o número de ações que ele comprou, ele tem que pagar aquele valor só. Se ele comprou uma ação, se ele comprou 20 ações, ele tem que pagar o valor que ele deve, é só isso. A única responsabilidade dele é sobre as ações, sobre o valor que ele tem que integralizar sobre as ações. Ele não tem responsabilidade nenhuma se a empresa falir, se quebrar. Ele pode perder dinheiro, né? Mas ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o insucesso da organização. Vamos falar um pouquinho sobre distinção entre cotista e acionista. O que é cotista? O cotista, ele tem o dever principal. Ele responde pela parte que é destinada, a sua parte na sociedade. É o cara que formou a empresa ali e disponibilizou o seu capital social ali, que ele ajudou com a sua parte para montar a empresa. Esse é o cotista. Agora, o acionista. O acionista, ele não tem obrigação de desembolsar qualquer outra quantia, a não ser aquela que ele comprou as ações. Nunca vai ter responsabilidade nenhuma que a empresa faz. Ele só tem as ações dele. Vamos falar sobre um outro tópico agora. A essência mercantil. Perante a lei, conforme a lei das SA 64.004, de 15 de dezembro de 1936, as SAs sempre serão uma instituição mercantil, ela tem essência mercantil, ou seja, ela trabalha com o mercado, né? Ela tem uma origem de mercado. Daí conforme tem a lei ali que fala, essa lei tem o artigo 2, ele fala que pode ser objetivo da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrária à lei, ordem pública e aos bons costumes. O parágrafo 1º também fala que qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis de uso e comércio. Então, sabendo assim, a gente vê que sempre ela vai ter um interesse de mercado, né? Essa empresa perante a lei. Então, se a gente quer saber um pouquinho mais, nós aqui, eu indico que leia essa lei aí que fala bastante esclarecido sobre isso. Um abraço, obrigado. Olá, meu nome é Heloísa e vou falar um pouco sobre a Constituição da Sociedade Anônima e da Lei 6.404 de 1976. Então, a Constituição da Sociedade Anônima diz que ela pode ser formada por duas maneiras, ela pode ser aberta ou fechada. A Sociedade Anônima aberta, ela pode negociar publicamente os seus títulos no mercado imobiliário. Para isso, ela tem que se registrar na Comissão de Valores Imobiliários e quem compra os seus valores pode renegociá-los com outros investidores.
Já a companhia fechada, ela não pode fazer essa oferta publicamente. Não quer dizer que ela não possa vender os seus títulos, só quer dizer que ela tem que vender de um modo privado. Entretanto, independente da forma que for adotada essa Constituição, ela tem que seguir necessariamente as 3 fases. Na primeira fase, que é os requisitos preliminares. Então, a constituição da companhia depende do cumprimento de 3 requisitos preliminares, conforme dispõe o artigo 80 da Lei 6.404 de 1976. Então, primeiro, ela tem que fazer a subscrição, que tem que ser formada por pelo menos 2 pessoas de todas as ações que se divide o capital social, fixado no estatuto. Então, não pode ser apenas um sócio, tem que ter uma pluralidade de sócios. O segundo é a realização, como entrada de no mínimo 10% do preço das emissões de ações subscritas em dinheiro. Se tratando de uma instituição financeira, a porcentagem sobe para 50%. O terceiro é o depósito no Banco do Brasil, Sociedade Anônima, outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Imobiliários. Da parte capital realizada em dinheiro. O depósito do número 2 não se aplica a companhias para as quais a lei exige a realização inicial maior do que 10% do capital social. Então, a segunda fase é a subscrição. A companhia será criada através da subscrição. Então, quando o capital é aberto, é a subscrição pública ou a constituição sucessiva. E quando o capital é fechado, é a subscrição privada ou constituição simultânea. Então, independentemente da modalidade da sua constituição, a incorporação de imóveis para a formação do capital social não exige escritura pública. Está no artigo 89 da Lei 6.004 de 76. O capital subscrito corresponde ao valor no qual os acionistas prometeram contribuir para a sociedade, enquanto o capital integralizado corresponde ao valor que os sócios efetivamente contribuíram. Então, as responsabilidades civis dos subscritores ou acionistas que contribuírem com os bens para a formação do capital social será idêntica ao do vendedor. Quando a entrada constituir em crédito, o subscritor ou acionista responderá à solvência do devedor. Está no artigo 10. A mesma responsabilidade tem o subscritor na hipótese de endosso sem garantia, sendo eficaz perante a companhia a cláusula exonerária de responsabilidade do acionista endossante. Além disso, o certificado de ação integralizada por transferência de crédito somente poderá ser expedido após a sua realização. No artigo 23, seção 2, segunda na Lei 6.004 de 76. Então, o que é a subscrição pública ou a constituição sucessiva? Ela vai contar com 3 etapas. Então, o primeiro vai ser o registro prévio na Comissão de Valores Imobiliários, que vai para análise da viabilidade econômica da sociedade, o projeto, prospectos e entre outros. O segundo vai ser a colocação das ações à disposição dos investidores interessados. E o terceiro será a realização da Assembleia Inicial de Fundação, para votarem o estatuto definitivo e elegerem os membros para os cargos criados. A Comissão de Valores Imobiliários poderá condicionar o registro ou modificação no estatuto ou no prospecto de denegá-lo por inviabilidade ou temeridade do empreendimento, ou idoneidade dos fundadores. Está no artigo 82, seção 2. Certificando-se que foram observadas as formalidades legais, e não havendo oposição dos subscritores que representam mais de metade do capital social, o presidente declarar constituída a companhia, procedendo-se a seguir a eleição dos administradores e fiscais. Finalmente, os fundadores e as instituições financeiras que participarem da Constituição por subscrição pública responderão no âmbito das respectivas atribuições pelos prejuízos resultantes da inobservância dos preceitos legais. Os fundadores responderão solidariamente pelo prejuízo decorrente de culpa ou dolo em atos ou operações anteriores à Constituição. Está no artigo 92 da Lei 6.404. A subscrição particular ou a Constituição simultânea ela é bem mais simplificada, porque não há intervenção da Comissão de Valores Imobiliários na sua Constituição nem captação de recursos junto aos investidores no mercado de capitais, possuindo apenas uma etapa e realizando uma Assembleia Geral de Fundação
nos moldes de subscrição pública ou através da escritura pública em cartório. Está no artigo 88 da Lei 6.404 de 76. A terceira fase são as providências complementares. Com a efetivação da subscrição, seja pública ou privada, inicia a última fase, que é a constituição da sociedade. À luz do artigo 98 da Lei 6.004 de 76, com as seguintes providências complementares. Primeiro, levar o estatuto ao registro da junta comercial, aquisição da personalidade jurídica, e segundo, publicar o estatuto em até 30 dias do registro, em jornal de grande circulação. E a junta comercial examinar as prescrições legais que foram observadas na Constituição da companhia, bem como se o estatuto existem cláusulas contrárias à lei e à ordem pública e aos bons costumes, está no artigo 97. Se o arquivamento for negado por inobservância de prescrição ou exigência legal ou por irregularidade verificada na Constituição da companhia, os primeiros administradores deverão convocar imediatamente a Assembleia Geral para sanar a falta ou irregularidade ou autorizar as providências que se fizeram necessárias. A instalação e funcionamento da Assembleia obedecerão ao disposto do artigo 87 do Código Civil, devendo a deliberação ser tomada por acionistas que representem, no mínimo, metade da capital social. Se a falta for do Estatuto, poderá ser sanada na mesma Assembleia, a qual deliberará ainda se a companhia deve promover a responsabilidade civil dos fundadores, conforme já citado no artigo 97 do Código Civil. Com a segunda via da ata da Assembleia e a prova por ter sido sanada a falta ou irregularidade, o registro do comércio procederá o arquivo aos atos constituintes da companhia, no artigo 97, segunda seção. Assim, cumprida todas as formalidades acima detalhadas, a sociedade anônima poderá, enfim, entrar em funcionamento. Caso contrário, será considerada irregular. Os primeiros administradores são solidariamente responsáveis perante a companhia pelos prejuízos causados pela demora do cumprimento de todas as exigências formais da lei necessárias à sua constituição. Por último, a companhia não responde pelos atos ou operações praticados pelos primeiros administradores, antes de cumpridas as formalidades da Constituição, salvo se a Assembleia Geral deliberar ao contrário, ratificando tais atos, por exemplo. Bom, meu nome é Pedro, do curso de Administração, e agora eu vou dar continuidade no nosso trabalho falando sobre os principais órgãos das sociedades anônimas. Então, esses órgãos eles possuem uma estrutura denominada pela Lei 6.404/76, que relata que tem que ter uma divisão dentro dessas sociedades para não causar certa vantagem nem desvantagem dentro desses grupos, né? Então, esses órgãos eles possuem poderes a serem exercidos. Cada órgão tem uma função a ser executada, né? E eles são constituídos em deliberar, fiscalizar e executar dentro de determinadas funções na sociedade anônima. Então, começando pela Assembleia Geral, que é como se fosse o topo ali dessa pirâmide, ele é um órgão responsável por tomar as decisões da empresa, com o objetivo de reunir os acionistas para tomar decisões sobre o futuro e os interesses da empresa, né? Possui competência para reformar o estatuto social dessa companhia, eleger ou retirar os administradores fiscais, tomar conta dos administradores anualmente, suspender o exercício dos direitos dos acionistas, deliberar sobre a avaliação de bens que o acionista concorre em consequência com o capital social e até mesmo autorizar os administradores a confessar a falência dessa sociedade. Lembrando que a Assembleia Geral ela é dividida em Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. Aí logo abaixo a gente tem o Conselho de Administração, que ele é um órgão composto por acionistas escolhidos pela Assembleia Geral, né? Possui atribuições do Conselho de fixar a orientação geral dos negócios da companhia e manter eleitos os diretores da sociedade. Então, esse Conselho de Administração ele tem como função e poder de fiscalizar a diretoria e o Conselho, que são órgãos logo abaixo, né? Então, relatando um pouco agora sobre a diretoria, ela é composta por, no mínimo, 2 pessoas que são eleitas pela Assembleia Geral ou o Conselho de Administração.
Eles têm o objetivo de dirigir a empresa e representar os interesses dessa sociedade. Então, os administradores presentes ali na diretoria, eles devem empregar todo o seu conhecimento e cuidado na administração da companhia, servir com lealdade e manter reserva quanto aos negócios da sociedade. Logo abaixo a gente tem o Conselho Fiscal, que é um órgão formado por 3 a 5 pessoas que são eleitas diretamente também pela Assembleia Geral. Eles têm função principal ali de assessorar a Assembleia Geral, auxiliar na votação de assuntos pertinentes da administração, fiscalizar atos administrativos e acompanhar a gestão da empresa, né, controlando as atividades que estão sendo executadas. Aí, para fazer parte desse Conselho Fiscal, são selecionadas pessoas que são residentes no país, diplomatas em um curso de nível universitário, né, por exemplo, a graduação, e que já tem exercido em um prazo mínimo de 3 anos o cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. Oi, meu nome é Giovana, eu sou do curso de administração. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Petrobras. Então, no dia 3 de outubro de 1953, por meio da Lei 2004, foi criada a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras. Ela foi criada pelo governo federal sob a presidência de Getúlio Vargas e é a empresa responsável pela execução do monopólio estatal do petróleo. Hoje, ela é uma multinacional que opera em 14 países. A Petrobras é uma sociedade anônima de capital aberto, que tem como acionista e controlador o governo do Brasil, sendo, portanto, uma estatal de economia mista, que é onde tem a colaboração do Estado e de particulares. A empresa é uma grande distribuidora de derivados do petróleo e atua nas áreas de óleo, energia e gás natural, nos segmentos de exploração, produção, refino, transporte, petroquímica, energia elétrica, biocombustíveis e outros. Atualmente, os seus maiores investidores são estrangeiros, que possuem 40,97% das ações da empresa. Mas o controle da estatal é feito pelo governo do Brasil, que tem 36,75% das ações, e é seguido pelos investidores brasileiros, que completam 22,28% das ações da empresa. A Petrobras é a maior empresa do Brasil e a empresa tem grande importância na economia nacional. E essa importância pode ser avaliada por 3 fatores. O primeiro fator é a geração de renda nacional, ou seja, o valor adicionado à renda ou produto nacional. O segundo fator é a liberação ou economia de divisas proporcionadas pelas suas atividades, calculando-se o valor de consumo de petróleo e derivados a preço de importação. O terceiro fator é o valor de investimentos que a empresa realiza e que representam um impulso à indústria nacional, pelo efeito que significam as compras da estatal. O Grupo Petrobras gerencia outras sociedades anônimas. Uma delas, que está próxima a nós, é a Araucária Nitrogenados S.A. A outra, que acredito que consta em muitas casas dos brasileiros hoje, é a Liquigás Distribuidora S.A. Também tem a Petrobras Logística de Gás e a Petrobras Comercializadora de Energia. Essas empresas citadas são só algumas do grupo da Petrobras, que gerencia diversas outras empresas e outras sociedades anônimas.